Publicado em 1813, Orgulho e Preconceito é o romance mais célebre de Jane Austen e uma das obras-primas da literatura inglesa. A história do turbulento romance entre a espirituosa Elizabeth Bennet e o aristocrático Fitzwilliam Darcy transcendeu seu tempo para se tornar um arquétipo da comédia romântica. Contudo, reduzir a obra a uma simples história de amor é ignorar a profundidade de sua crítica social. O verdadeiro triunfo de Austen reside na construção de uma aguda sátira sobre as rígidas estruturas de classe, as limitações impostas às mulheres e a hipocrisia da sociedade inglesa na virada do século XIX. Tudo isso envolto em uma prosa irônica que ainda hoje encanta e provoca reflexão. Para compreender a genialidade do romance, é imprescindível situá-lo em seu contexto histórico, a Inglaterra da Regência Georgiana, que durou de 1714 a 1837. Nesse período, a sociedade era regida por uma hierarquia de classes extremamente rígida, onde a posição social e a propriedade de terras ditavam o valor de um indivíduo. Nesse universo, as mulheres da gentry, a pequena nobreza rural, como os Bennet, viviam sob a sombra de uma cruel realidade legal e econômica. O direito de primogenitura e os vínculos, entails, frequentemente impediam que propriedades fossem herdadas por filhas, como ocorre com a família Bennet, cuja casa, Longbourn, está destinada ao ridículo primo Sr. Collins. Sem perspectiva de herança ou trabalho remunerado digno para sua classe, o casamento não era uma escolha romântica, mas uma questão de sobrevivência financeira. A única opção honrosa para uma mulher bem educada de poucos recursos, como aponta a narrativa. A famosa frase de abertura, "É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar à procura de uma esposa", é, portanto, uma piada irônica. A necessidade real era das mulheres solteiras em busca de um homem rico. Austen abandona os estereótipos dos romances góticos e sentimentais de sua época para criar personagens complexos que representam diferentes facetas da sociedade e funcionam como veículos para sua crítica moral. Elizabeth Bennet e Mr. Darcy são o centro dinâmico da obra, cada um encarnando uma das falhas do título. Elizabeth, com sua inteligência mordaz e independência de espírito, é uma heroína revolucionária para a época, que desafia abertamente a arrogância masculina. No entanto, ela não é perfeita. Seu preconceito a cega para a verdadeira natureza de Darcy, tornando-a vulnerável às mentiras do charmoso, mas inescrupuloso George Wickham, uma crítica aos perigos do julgamento baseado apenas em primeiras impressões. Já Darcy é a personificação do orgulho de classe, criado para acreditar em sua superioridade inata. Sua primeira proposta de casamento a Elizabeth, onde enfatiza a degradação de se unir a uma família inferior, é uma das cenas mais brilhantes e cruéis do romance, expondo o snobismo da aristocracia. Ao redor deles, personagens secundários ilustram os desvios morais da sociedade. A senhora Bennet, embora cômica em sua obsessão por casar as filhas, é uma figura trágica que internalizou as pressões de uma sociedade que mede o sucesso feminino exclusivamente pelo matrimônio. O Sr. Collins, pomposo e servil diante de sua patrona, Lady Catherine de Bourgh, satiriza a subserviência ao poder e a vacuidade de um clero que se dobra aos interesses da nobreza. A própria Lady Catherine, que tenta humilhar Elizabeth no clímax do livro, é a voz da velha aristocracia, aterrorizada com a possibilidade de o sangue puro ser contaminado pela mobilidade social. A temática do livro vai muito além do amor romântico. Austen explora o casamento como uma instituição econômica, dissecando diferentes tipos de união,
Ao casamento por pura conveniência financeira, como o de Charlotte Lucas e Sr. Collins, a união por paixão impensada que beira o desastre social, o caso de Lydia e Wickham, e o afeto tranquilo que carece de paixão intelectual, que é o de Jane e Bingley. Contrastando com esses modelos, a união de Elizabeth e Darcy representa o ideal de Austen, uma parceria baseada em respeito mútuo, afinidade intelectual e, crucialmente, evolução moral. O romance não é apenas sobre eles se apaixonarem, mas sobre como eles se tornam pessoas melhores. Darcy precisa aprender a humildade para superar seu orgulho de classe e reconhecer o valor intrínseco de Elizabeth, enquanto ela precisa confrontar seu próprio preconceito e vaidade intelectual para ver Darcy como ele realmente é. A carta que Darcy escreve a Elizabeth, um ponto de virada na narrativa, é o símbolo dessa jornada à clareza e ao autoconhecimento. A mensagem central de Orgulho e Preconceito é um apelo à autoconsciência e um alerta contra a tirania das primeiras impressões e dos julgamentos apressados. Austen nos mostra como as estruturas sociais podem distorcer a percepção e o caráter humano. Ao mesmo tempo, o livro celebra a possibilidade de transcendência. O amor, quando aliado à razão e à integridade, pode superar as barreiras de classe e as falhas pessoais. A ironia fina de Austen, sua prosa elegante e sua capacidade de retratar a complexidade humana em conversas de salão e bailes de província são a prova de seu gênio. Ela escreveu sobre 3 ou 4 famílias em um vilarejo, mas ao fazê-lo, desnudou as engrenagens de toda uma sociedade. Orgulho e Preconceito permanece vibrante, porque, infelizmente, o snobismo, o preconceito de classe e as pressões sociais que Austen satirizou ainda ecoam no mundo contemporâneo. É um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua fortuna ou títulos, mas na força de seu caráter e na coragem de mudar de ideia.